Ao término da Segunda Guerra Mundial, em 1945, no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, em 1945, foi encontrada uma frase que dizia, abre aspas, se Deus existe, ele terá de implorar o meu perdão, diz a frase, fechando aspas, né? Frase encontrada na parede ali do campo de Auschwitz. Aconteceram atrocidades contra o povo judeu, por exemplo, ali na região da Ucrânia, que hoje está sendo aquele palco de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Teve uma região ali em Kiev, ou alguns pronunciam Kiev, onde 30 mil judeus, 30 mil, veja só, foram fuzilados pelos nazistas na região ali, parece que em 1945. Foi o massacre de Babi Yar, considerado ali o maior extermínio cometido ali naquela região, foi em setembro de 41, 1941. A pergunta que surge é, e muitos costumam fazer, é por que Deus permite esse tipo de coisa, não só contra os judeus, mas contra as pessoas de bem, as pessoas boas? Por que as pessoas de bem sofrem? As ditaduras estão começando a dominar o mundo e se organizarem, de uma maneira consciente ou não, para prejudicar a vida e as liberdades da sociedade humana que ama o bem. Gente, realmente as coisas vão ficar ruins agora, porque nós estamos na parte final dos anos e a Bíblia, ela cita essa nossa época, daqui uns dias nós entraremos no que é chamado de terminação desse sistema de coisas. Em Mateus 24:3, os apóstolos perguntaram para Jesus qual será o sinal da tua presença e da terminação. Sinteleias, né? Sinteleias vem de telos, que significa final. Então nós já estamos na boca da grande tribulação, o período chamado a terminação desse sistema de coisas deve dar início com uma desordem mundial como nunca vista antes. E o curioso é que muitos se perguntam por que disso? Onde estava Deus na época do Holocausto nazista, ou até mesmo nos massacres de Babi Yar, lá na Ucrânia, e muitas outras atrocidades, como recentemente nós vimos no noticiário, e também as devastações causadas pelo desequilíbrio do ecossistema, chuvas inundantes, chuvas assassinas, né, tempestades de granizo, enfim, tudo que nós estamos vendo agora, grandes terremotos que matam as pessoas de modo indiscriminado, pessoas de bem são mortas assim. Então, onde está Deus? É a pergunta que uma pessoa de bem faz, pessoas de raciocínio lógico. Bom, gente, é bom ter em mente o seguinte: não coloque essa conta na culpa de Deus. Essa conta não é Deus. A questão é que não tem nada a ver Deus com isso. Deus, ele é a epítome da bondade. Deus, ele é justo e santo em todos os seus atos, em todas as suas decisões. Deus, ele é perfeito em grau absoluto e ele é bom como ninguém jamais foi. Jesus Cristo, em certa ocasião, disseram a ele: bom instrutor, tenho que fazer o que para ter a vida eterna? E ele disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um só, Deus. Então, o próprio Jesus, o Filho de Deus que foi enviado por Deus, ele deixou bem claro que Deus é bom num grau absoluto. Então, por que tanta coisa ruim aconteceu? Como a frase que foi escrita na parede ali do campo de concentração de Auschwitz, né? Certa pessoa revoltada disse que se Deus existe, até cética já e descrente, né? Depois de ver tantas coisas, ele vai ter que implorar o meu perdão. Gente, não é assim que você deve encarar as coisas. Por quê? Em primeiro lugar, houve uma rebelião no domínio celestial e um anjo rebelde, ele criou uma confusão terrível, onde ele disse que não é necessário o governo de Deus e que o governo sem Deus seria o melhor. E o pior, ele queria para si a adoração que só Deus merece. Nessa rebelião que ele causou no domínio celestial, ele se tornou o opositor, e a Bíblia chama em hebraico opositor é Satã, da onde surgiu a palavra Satanás. Ele também começou a mentir, inventar mentiras, criando uma rebelião que se espalhou até mesmo chegando aqui na Terra, quando ele influenciou nossos primeiros pais, Adão e Eva. Uma das coisas que Satanás colocou é que o governo sem Deus, sem a interferência de Deus, e que o homem tendo total liberdade para escolher os seus caminhos e seguir o seu rumo sem a interferência do governo de Deus seria melhor. Ele questionou então a legitimidade do governo de Deus. Ele também, depois de questionar isso, ele então criou praticamente o império. E Deus permitiu, depois de litígio, depois de um debate, depois de uma discussão em tribunal celestial,
que Satanás tivesse o domínio da esfera aqui na Terra. É por isso que em João capítulo 14, isso os líderes religiosos, pastores, padres não sabem, não enxergam. Ali no final do 14 de João, versículo 30 ali, diz que Satanás estava percorrendo a Terra. E Jesus Cristo, numa conversa com os apóstolos, disse: o governante desse mundo está chegando, levantai-vos, vamos embora daqui. Então, quem é que é o governante desse mundo? Satanás, o diabo, não ofereceu a Jesus nas tentações os reinos do mundo, fez ele ver os governos do mundo e disse: tudo isso te dareis porque me foi entregue, eu dou a quem eu quiser, se você se prostrar diante de mim num ato de adoração, tudo será teu. E Jesus Cristo disse: vai-te, Satanás, pois está escrito. E aí Jesus cita ali Deuteronômio 6,13: é a Jeová teu Deus que tens de adorar, e é somente a ele que deves prestar serviço sagrado, ou latreuo, né, que seria adoração, avodá, né, o trabalho, a adoração. Então só a Jeová, Jesus diz que se deve adorar, ninguém mais. E Satanás deixou ele naquela ocasião. O que é interessante em tudo isso é que Satanás ofereceu os reinos do mundo, fez Jesus ver eles, né, os reinos do mundo, e tentou a Jesus com aquela oferta. Então Satanás é o governante desse mundo, o mundo inteiro jaz no poder dele. Então não tem nada de entrar no meio da política, porque os cristãos primitivos são conhecidos pela sua posição neutra na política. Eles não se envolviam no mundo de Satanás, que sabe que quem está governando aqui embaixo é o inimigo da vida eterna. É por isso que você lê em João 14,30, o governante desse mundo está chegando. A maioria não entendeu essa passagem porque muitas bíblias verteram erroneamente a palavra arcon por príncipe. Mas na verdade a palavra grega, a acepção primária nos léxicos é governante. Então não coloca na conta de Deus a bagunça que está acontecendo aqui na terra. Na verdade, Satanás queria essa independência, virou um litígio, virou uma briga terrível, onde Jeová Deus permitiu por um tempo uma concessão, onde Satanás teria não só o governo das nações da terra, que estão sob a sua influência, é por isso que ele ofereceu e disse: me foi entregue e eu dou a quem eu quiser. Né? Isso em Lucas capítulo 4, versículo 10 ali, também Mateus 4, você pode ler esses dois relatos dos evangelhos, vai ver que muitos não estão entendendo que o mundo jaz no poder do maligno, porque ele é que governa. Não adianta entrar na política para tentar consertar, até porque Jesus deixou o modelo na frente do governador romano Pôncio Pilatos e disse que meu reino não faz parte deste mundo. Se o meu reino fosse dessa fonte, meus assistentes teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Então, de fato, há relatos de que os primitivos cristãos eles não se envolviam na política partidária, eles eram totalmente apolíticos. Hoje mesmo eu vi uma pessoa falando sobre isso, e eu fui atrás de um artigo que eu escrevi e eu peguei várias fontes seculares respeitadas, obras respeitadas, eu vou citar brevemente aqui para vocês. Por exemplo, a história da religião cristã e da igreja dos primeiros 3 séculos, 1848, escrito por August Neander. Diz assim, abre aspas: os cristãos mantinham-se alheios e separados do Estado, como raça sacerdotal e espiritual, e o cristianismo parecia capaz de influenciar a vida civil apenas desse modo. É isso, fecha aspas. Agora outra obra, a história da cristandade, ou do cristianismo, de Edward Gibbon, diz assim: eles inculcavam a obediência, recusavam-se a tomar qualquer parte na atividade da administração civil e na defesa militar do império. Era impossível que os cristãos, sem renunciarem a um dever mais sagrado, pudessem assumir o caráter de soldados, de magistrados ou de príncipes. Agora outra obra, The Great Events by Famous Historians, diz assim, 1905. Os cristãos evitavam cargos públicos e o serviço militar. Viu só? Então eu tenho aqui um artigo que eu escrevi, vocês poderão digitar aí, eu vou colocar na descrição do vídeo também, no YouTube, no canal do Queruvim, tá bem? A neutralidade dos primitivos cristãos. Então você vai ver que eu leciono os idiomas da Bíblia e convido você a aprender os idiomas, ler grego, koiné e grego clássico. Mas ao mesmo tempo, eu tenho uma página dedicada a esses idiomas e você poderá descobrir que os cristãos não se envolviam no mundo político e que sabiam que quem governa o mundo é Satanás, mas felizmente não para sempre. Por isso que o mundo está ficando assim do jeito que está. E eu gostaria de abordar mais esse assunto em um outro vídeo que eu vou também publicar e vai falar justamente sobre esse mesmo tema, porque o mal está dominando o mundo. Espero que vocês tenham apreciado e até a próxima.